Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos aqui rapidinho para uma palavra de Deus para a nossa vida, para a gente alimentar o nosso corpo, o nosso espírito. Vamos lá, para a nossa fé ficar fortalecida. Vamos lá? Abre a tua Bíblia em Mateus 9, versículo... São dois versículos, versículo 23 e versículo 29. Porém, antes de falar, aqui é a cura de um menino, tá? Essa cura era um menino que tinha um espírito maligno nele, tá? E os discípulos de Jesus tentaram tirar esse espírito maligno desse rapaz, porém eles não conseguiram, tá? Então Jesus foi chamado pelo pai do menino e pediu, implorou, pelo amor de Deus, tira esse espírito maligno do meu filho, né? Porque ele está machucando o meu filho. Então aqui Jesus fala assim no versículo 23, Jesus respondeu, que o pai do menino perguntou antes, né, dizendo que ele era assim desde pequeno e que se Jesus podia fazer por ele esse milagre. Aí Jesus respondeu, se eu posso, tudo é possível para quem tem fé. Aí lá embaixo no versículo 29 fala assim, Jesus respondeu, esse tipo de espírito só pode ser expulso com oração. Por quê? Aqui, na parte de cima, Jesus está falando com o pai do menino, dizendo, né? Se eu posso, tudo é possível para quem tem fé. E lá embaixo, no último versículo onde eu leio, esse tipo de espírito só pode ser expulso por oração, ele estava falando com os discípulos, porque os discípulos perguntaram para ele por que que eles não conseguiram expulsar o demônio do rapaz, tá? Sendo que eles falaram em nome de Jesus, tá? Então, eu não sei se vocês acompanham a história de Jesus, se vocês leem a Bíblia, né? Teve uma hora que Jesus designou os discípulos deles para ir em nome deles, de Jesus, e curar, libertar, falar da palavra de Deus para as pessoas, entende? Então aqui nessa história foi justamente uma dessas partes que Jesus já tinha designado os seus discípulos a irem levar as boas novas para todos, tá bom? Porém, eles não conseguiram, tá? Então Jesus foi lá e explicou que existem espíritos malignos que só podem ser expulsos através de oração. E é justamente isso que nós vamos falar hoje, tá? O que Deus quer falar conosco nesses dois versículos aqui, né? Tudo é possível para quem tem fé. Ali quer falar justamente da fé e da oração. A fé e a oração, elas andam juntas, gente, tá? A fé é aquilo que a gente acredita que a gente não vê, mas sabe que vai acontecer. E a oração é a ação da fé que você está exercendo, tá? A oração te liga a Deus. A oração conecta a gente com os céus, tá? Então, você tendo fé, você exercendo a fé, tá? Que algo na sua vida vai acontecer, que você vai ser uma pessoa transformada, que você vai ser uma pessoa liberta, ou você está orando pela vida de alguém que está querendo que seja libertação dessa pessoa, né? A sua fé em acreditar em algo que você não vê, mas sabe que vai acontecer, juntamente com a sua oração, vai mover o coração de Deus a seu favor, tá? Lembrando que nós somos apenas o instrumento e quem faz tudo é Ele, o poder é dele. Desculpa, gente, o poder é dele, entende? Então, o que a gente precisa fazer? Exercer a fé, tá? A gente precisa acreditar que a promessa lançada sobre a nossa vida vai acontecer, independente do tempo que passe, independente do que aconteça, tá? A sua fé, ela não é um sentimento, ela não oscila conforme o seu modo de ser do dia, conforme você tá, o seu estado de espírito. A sua fé é uma decisão de acreditar em algo que você não vê, porém sabe o que vai acontecer, tá? E juntamente com a sua oração, que você precisa fazer todos os dias para você aprender a ter comunhão com Deus, tá? A partir da fé, junto com a oração, você passa a ter relacionamento com Deus. Então, esse relacionamento precisa ser alimentado todos os dias, mas não por ele, mas sim por você, por o seu corpo, você saber que você está na dependência dele, tá? Deus não precisa da gente, gente. É gente que precisa dele, a gente que precisa ir até ele, a gente que precisa procurá-lo.
A gente que precisa aprender a depender, tá? Deus é Deus independente de qualquer coisa, tá? O poder dele sempre vai ser superior a tudo. Porém, a gente precisa tê-lo na nossa vida. Pra gente tê-lo na nossa vida, tá? O caminho é oração e fé, tá? Então, exerça a sua fé acreditando e ore buscando a vir a ter relacionamento com ele. Peça a Deus o que você quiser. Mas uma das coisas que eu indicaria você pedir seria sua vida espiritual. Pede para Deus fortalecer a sua vida espiritual. Porque a sua vida espiritual é fortalecida, tá? Nada, em nenhuma área da tua vida fica desestabilizada, tá bom? Então, coloque a sua vida espiritual como centro na tua vida, como prioridade na sua vida. Quando você prioriza a parte espiritual, você está priorizando a Deus. Quando você prioriza Deus, você está colocando Ele como centro da tua vida, tá? Então coloque Jesus no centro da tua vida, coloque Deus no centro da tua vida, que vai vir o equilíbrio. Ele vai equilibrar todas as outras partes e todas as outras partes vão fluir conforme a vontade dele. Tá bom, gente? Essa foi a mensagem. Eu espero de coração que venha fazer diferença na tua vida. Tá bom? Em nome de Jesus. Fiquem bem. Tchau, tchau.